Olá, colegas, amigos do nosso podcast. Segue_GPS. Um prazer mais uma vez estar conversando, trazendo neste podcast as mais diversas experiências. Experiências particulares minhas, também experiências de outros colegas, outros profissionais, que com certeza vão agregar o vosso conhecimento, vai trazer uma certa preocupação, mas também vai trazer uma certa inquietação. Nos momentos que nós estamos cada dia passando na nossa trajetória de vida profissional, nós precisamos olhar com um olhar de 360. Por isso que nós temos o projeto GPS. Uma alusão ao satélite, mas também é uma questão que pode ser trabalhado particular. Aonde é que eu estou? Qual que é a posição que eu estou neste processo de vida? E aonde é que eu posso me colocar no futuro? E para isso, hoje, nós estamos aqui com o Sandro Flores. Ele trabalha na área de mentoria de empresas e ele tem uma vasta experiência e nós vamos estar dialogando sobre todo esse know-how que ele adquiriu. Muito obrigado, Sandro. Eu inicio agradecendo a você por esta oportunidade de nós estarmos aqui conversando. E eu inicio todos os podcasts perguntando quem é a pessoa. E nesse momento eu pergunto quem é o Sandro Flores. Sim, obrigado, Giovanni, pela oportunidade de estar aqui com você, participando desse projeto. O Sandro Flores é uma pessoa que gosta muito da área de gestão. Então, hoje eu trabalho como mentor de empresa, tenho uma empresa onde eu faço a gestão, né, dessas empresas também. Sou formado em administração, tenho especialização na área de mentoria, planejamento estratégico e um pouco também dentro até da área pública. Tenho habilitação na área pública com gestão pública também, cujo já trabalhei também, né? Venho aí da área de telecomunicações, trabalhei praticamente 13 anos, né, na área de telecomunicações. Comecei lá de baixo, como atendente de call center, né? Ir lá entregar o currículo na... Aqueles que ficam ligando assim... Isso, né? Vamos cobrar a conta, vamos pagar isso aqui. E depois dentro do negócio eu fui escalando, né? Eu fui buscando crescer dentro do próprio negócio. E depois eu tive a oportunidade e também a ousadia de ir para o negócio próprio, né? Correr atrás para poder começar um negócio próprio. Dentro da área de telecomunicações também a gente representou uma marca. E depois eu fui para a área de educação e posteriormente agora atuo fortemente na área de gestão de negócio, mentorias, né, planejamento de empresas, estruturação de equipes. Então, é um pouquinho do Sandro, né? Então, gosto de agregar, gosto de trabalhar com pessoas para que a gente consiga ter um mercado mais amplo, mais bem definido, mais bem arrojado. Legal. Eu te pergunto o seguinte, para que você viesse chegar aqui hoje, contar um pouco destas experiências, esta linha do tempo, o que é que você teve assim, de interesse? O que te chamou mais atenção? Falou assim, eu não posso ficar só aqui como atendente. O que assim te trouxe inquietação? Foi uma questão financeira, que você precisava ter ela melhor? Ou foi aquela questão de satisfação, de entregar algo para você mesmo, para que você viesse estar contente com você? O que você considera que foi o despertar deste interesse no crescimento? Giovanni, eu quando me ingressei e me convoquei para essa nova atribuição, que era ir para o call center, era uma forma de remuneração inicialmente, mas eu precisava fazer alguma coisa para complementar uma outra renda. Tinha acabado de entrar na faculdade e era 2 salários mínimos por mês, então eu precisava ter uma composição financeira. Mas logo que eu comecei, eu entendi que
estar lá na empresa, se fosse só para ganhar o salário, eu ia continuar ganhando aquele salário sempre no mesmo lugar. E o que eu precisei buscar? Melhorar a minha qualificação e, claro, ter o interesse de crescer dentro do negócio. Mas a gente sempre esbarra naquela velha situação de que tem muita gente que quer o mesmo que você quer e está aqui muito mais tempo que você. Eu ouvi isso direto. Eu queria muito ser supervisor de equipe. Claro, ia ganhar um pouco mais, mas eu me interessei muito pela função. E eu comecei a buscar recurso para isso. Então, eu estava estudando, né? Eu precisei fazer um curso de Excel, Word, de apresentação e entender como é que funcionava o negócio primeiro. E logo que teve a oportunidade de seleção interna para supervisão, participei, não passei na primeira, mas não deixei de participar. E ali eu entendi que eu precisava ter um propósito no negócio. Então eu vi que ele como uma oportunidade de crescimento. E eu falei, eu vou sair daqui só quando eu for gerente. Então, primeiro eu tenho que passar por toda uma etapa. E aí eu busquei me qualificar. Só que eu entendi que sempre dependeu de mim, não da empresa. E aí eu consegui escalar, que eu fui para supervisão, fui para diversas áreas dentro do negócio, RH, área de infraestrutura, inclusive áreas que eu não conhecia, mas como eu tinha muito interesse, eu ia lá, perguntava, ligava para quem já tinha trabalhado na área, né? Eu buscava isso antes. E eu fui fazendo uma nova formatação. Então, o propósito de estar no negócio e de querer algo, ele ficou além do financeiro. O financeiro, com certeza, conta muito. Ele traz nosso conforto, né? Ele traz para a gente aí uma forma de crescimento social. Mas eu vi que eu precisava crescer intelectualmente. Eu precisava ter novas ideias. Eu precisava ser interessante no negócio deles. Bom, o seu comentário ele é bastante interessante. A gente pode tirar vários conteúdos, várias questões assim que nos trazem reflexão. Primeiro, você procurou fazer algo diferente, você mesmo. A empresa não chegou para você e falou, você tem que, eu vou financiar você, eu vou investir em você para que você no futuro seja um dos nossos líderes. Esta pegada é interessante. Eu falo assim que em 1990, eu parado num ponto de ônibus em Uberaba. E naquela época valia muito o meio de comunicação de alguns papéis que colavam-se nos pontos de ônibus e tudo mais. Eu olhei aquele papel com 16 anos, tinha lá Senac, né, que é o Serviço Sim. Nacional de Aprendizagem Comercial, e tinha vários cursos. E ninguém me instigou a ir no Senac. Eu mesmo olhei lá e no outro dia, assim, eu fui no Senac. Foi próprio, né? Assim, Necessidade aquele sua, desejo. né? Eu falei assim, cara, eu quero, sei lá, eu estudo à noite aqui em Uberaba, o que eu vou fazer durante o dia? Eu quero procurar algo, né? E eu brinco com as pessoas que eu fiz o primeiro curso de operador de telégrafo. Rapaz, imagina falar operador de telégrafo. Tá, mas o que o operador de telégrafo naquele momento trouxe? Trouxe o desenvolvimento da comunicação. Eu tinha que desenvolver com alguém, tinha que conversar. Depois eu fiz o curso de auxiliar de escritório, né? Então, assim, essa pegada que o profissional, o estudante, ele não pode ficar só naquilo que está na descrição, né, do cargo, ou está na descrição do currículo da escola. Você fez algo diferente. Sim, eu entendo que a minha alavancagem foi intrínseca, né? Que era algo de dentro que eu queria muito. E até me assemelho muito com o que você colocou aí, porque, primeiro, eu queria. Segundo, quem podia fazer isso acontecer para mim? Eu. Você mesmo. Eu, né? E quando eu me vi quando eu dei esse primeiro passo, que eu vi que funcionou, eu falei, então, eu acho que a mágica é essa, né? Primeiro, eu tenho que querer, e segundo, eu tenho que fazer acontecer, porque ninguém vai fazer acontecer por mim. Tive alguns colegas que ainda falaram para mim, bom, você quer ser supervisor? Tem gente que tem 5 anos e nunca foi supervisor. Falei, bom, mas eu não sou essa pessoa, né? E tem algo interessante, que geralmente eu até conto em algumas mentorias que eu vou fazer, que o que me destacou no negócio é porque como eu entrei como atendente, que é
o cargo de entrada. Se você quiser ser qualquer coisa, a oportunidade está lá dentro. Você tem que correr atrás dela. Foi justamente entender de alguma coisa diferente de todo mundo. E eu pensei, né, o que agora, nesse momento, eu consigo agregar mais que todo mundo? E eu fui buscar, sabe por quê? As dificuldades que tinha dentro do negócio. Eu vi que, acho que todo mundo sabe que no call center tem muitas desinformações desencontradas. Nossa. Você liga uma coisa, depois liga outra. E eu entendi isso lá dentro. Eu vi essa dor. E eu pensei, bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar procedimento. Comecei a ler o que a gente chamava na época de procedimento interno, que era todas as normas sobre o produto. Se a gente atendia as ligações para dar informação sobre conta telefônica, eu fui entender como que parcelava, o jeito que parcelava, como que eu resolveria o problema daquela pessoa. E eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Eu conseguia resolver o problema de quem estava ligando e meus colegas que começaram a precisar de mim. Sandro, liga uma pessoa aqui e pediu isso e isso. Estou tentando falar com o supervisor, mas não me atende. Faz isso, isso e isso. O outro também. Logo isso espalhou. E a minha oportunidade foi quando o supervisor chegou em mim. Você foi se tornando focal. Isso. Eu fui sendo útil para as pessoas. Mas para ser útil, eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu não podia ser mais uma pessoa sentada lá só para chegar lá, fazer o que eu tinha que fazer e ir embora. Foi o que você falou. Eu não podia chegar lá para fazer um script de cargo. Eu tinha que ser útil para as pessoas, para todo mundo. Então isso não precisou que eu fizesse algo mirabolante. Eu só precisei entender do que eu fazia e fazer bem feito. E agora é o principal, é você conseguir replicar isso. Então eu comecei a ser resolutivo nas coisas que precisavam. Então essa foi para mim foi a principal alavancagem, porque vamos lá, outros cursos que eu já estava buscando como Excel na época, apresentação de PowerPoint, né? Isso ainda estava em andamento. Então, isso me ajudou muito depois, porque eu vi que eu nunca mais podia parar de fazer isso, né? Então, o principal fator para mim foi essa necessidade própria. Foi como aconteceu com você. Você viu um anúncio e você falou, poxa, isso aqui vai ser uma boa para mim. Mas se você esperasse alguém lá te matricular, não iria acontecer. Não iria acontecer. Sabe assim, o Sandro, que eu falo sempre para a equipe, nessa jornada que cada um de nós trilhamos. Seja em qualquer assunto ou trabalho que na área que estiver, a pessoa precisa ter um conhecimento profundo daquilo que você está desempenhando. Seja numa área técnica, seja na área de vendas, seja na área de administrativa, o conhecimento de causa é que te dá segurança. Porque sempre tem alguém precisando de uma resposta. Então, como você disse, assim, as pessoas ligavam no call center, era qualquer tipo de resposta. Então, não satisfazia a necessidade do cliente. O nosso colega que está trabalhando conosco, ele também quer uma resposta segura. O supervisor, o diretor, ele quer uma resposta segura. Então essa questão que você coloca assim, não, eu tive a ousadia de melhorar o conteúdo que eu precisava, que eu tinha ali naquele momento. Então é interessante essas coisas. Muitas das vezes as pessoas olham para um supervisor, um gerente, um diretor e falam assim, mas como que a pessoa chegou naquele estado, né? Naquela posição? Eu acredito assim, vejo que 80% é por meritocracia mesmo. A pessoa, ela fez algo diferente para merecer aquilo que ela está naquele momento ocupando. Com certeza. Um divisor de águas hoje que eu vejo que o mercado trouxe, mudou muita coisa de lá para cá, né? Do meu call center, da época do telégrafo também, né? Mas evoluíram, não diminuíram. E aí ficou mais concorrido. Mas criou-se algumas deficiências, porque vai mudando essa geração. E muda também o mercado. Então, desde essa época, eu tentei me adaptar da melhor forma possível para eu continuar sendo útil no mercado e sem esperar que o mercado me moldasse. Falar, olha, mas eu não tive essa oportunidade. Oportunidade a gente cria, a gente busca. Trabalhei durante 13 anos nessa empresa e depois um outro desafio foi pedir conta lá e abrir um negócio próprio.
Mas da onde vinha toda essa segurança de chegar na empresa, que você trabalhou por 13 anos, onde eu tive um ótimo relacionamento, eu já era gerente no negócio, já tinha passado por diversas áreas, e ainda coloco um adendo aí, Giovanni. Geralmente eu participava das áreas onde tinha mais problemas, porque lá tinha oportunidade. As áreas estáveis já tinha tudo formadinho, tudo bonitinho, eu sabia que lá a oportunidade era pequena, a não ser que fosse feita alguma evolução dentro da área, que o gerente crescesse para diretor, alguma coisa nesse sentido. Agora, onde tinha um problema, eu queria ir lá para ver o que estava acontecendo e o que eu poderia agregar com o meu conhecimento. Né? Você sabe que isso é uma coisa interessante? Eu brinco, falo com a turma, a melhor coisa quando o problema é nosso. Sim, com certeza, eu concordo 200%. Porque quando o problema é nós que temos que buscar a solução. E tem um outro aspecto que você usou nessa questão, nesta colocação, é nesses momentos de dificuldades que vai aflorar a sua habilidade. Sim. Entendeu? Uma situação conflitante. O que é que a pessoa está ali, o gestor? Ele não é o senhor dono da resposta, da parte técnica. Às vezes pode até ter, mas simplesmente ele é um gestor para convergir a equipe a buscar uma solução. Ele é o líder do negócio. Ele é o líder do negócio, é aquele que chama, sabe identificar quem é que tem aquela habilidade melhor para esta área, o outro tem uma habilidade para esta função, e assim é que faz. O interessante é que vai aparecer. Vai, e o líder, geralmente a equipe até espera que tem todas as respostas, né? Que ele é aquele macho que tira o coelho da cartola toda hora que for lá e perguntar para ele algo, ele tem que saber. Mas concordo com você que o líder, ele é a pessoa que faz a gestão, é a pessoa que assume, né, a responsabilidade, mas ele tem que ter a equipe dele. Como que um gestor trabalha sem equipe? Nesse período que eu trabalhei, ainda falando nessa área de telecomunicações, o meu resultado era derivado da minha equipe. E eu sempre trabalhei com a lógica que a minha equipe precisa estar totalmente qualificada dentro da proposta do negócio que a gente recebeu. Então, geralmente, quando eu assumi uma nova área, por isso que eu criei um vasto conhecimento da área de gestão, porque dos meus 13 anos, eu fiquei no máximo um ano e meio, uma área única. Porque eu cheguei a situações que eu estava com a equipe muito bem rodada, eu era o primeiro do ranking nas apresentações, premiado, melhor equipe, a equipe premiada. E eu senti que aquilo ali era uma zona de conforto para mim, que é muito bom gerir uma equipe que te dá um resultado 100%. E quando eu comecei a ver outras áreas que tinham um déficit maior, que precisava que inclusive às vezes a gente mesmo reclamava, olha, mas essa área não ajuda a gente. Eu vi que eu poderia ser mais útil lá também. Então, fui até criticado em um determinado tempo, porque, bom, você vai deixar uma equipe redonda, como se diz, que você é elogiado para você assumir uma equipe que é lanterninha do negócio, você sabe que você vai ser cobrado, pode ser até desligado da empresa, porque isso não traz resultado. O que aconteceu com esses que foram desligados? Não deram resultados. Falei, mas eu quero arriscar, eu quero ver como que funciona, onde que é essa sombra, o porquê que acontece isso. Eu quero ver se eu consigo agregar lá, eu acho que eu vou ser mais útil na empresa, nessa área que eu já estou rodando. E foi aí que eu consegui escalar um pouco mais ainda, que eu saí da gerência local para regional, Curitiba, Campo Grande, para esses novos desafios. E esses novos desafios me fizeram crescer ainda mais. Aí que eu vejo, quando eu olho para o passado, o meu conhecimento hoje, tudo que eu agreguei, as pessoas que eu conheci nas dificuldades, que eu tive que recorrer, só aconteceu porque eu fui atrás. Se eu ficasse esperando, eu tenho certeza que eu estava esperando até hoje. E a área não teria tido, no mínimo, uma melhoria de 10, 15, 20%, que foi o que, no mínimo, a gente entregava. Mas tinha que ter uma proposta. Eu tinha que ir para conseguir fazer. Mas quem que startou tudo isso?
fui eu. Eu acho que vai o bem... interesse, né? Justamente, vai de encontro aí ao que a gente vem colocando hoje nesse episódio, de que eu preciso buscar, eu não posso só seguir um cronograma. A empresa me deu agora um cargo de gerente, então eu vou seguir o cronograma de gerente ou vou ser um bom gerente? Não, no mercado de hoje não. E nem antes, porque quem entendeu isso antes conseguiu algo a mais. Então, quando eu estava na faculdade, eu ia na aula justamente para pegar o conteúdo para eu aplicar na empresa que eu estava trabalhando. E eu pensando o que eu poderia agregar mais ainda. Né? E para agregar mais, eu precisava buscar mais. Eu precisava de um estágio bom. E eu senti que onde eu já estava estagiando, que era a minha área, né? Então, isso para mim foi, assim, crucial, muito importante, e principalmente a vivência que eu tive com as pessoas mais experientes, menos experientes, o que exigiu mais de mim. E aí vem aquela coisa do sacrifício. Não tem resultado sem sacrifício. Né? Partindo dessa base que você construiu e utilizou dela, hoje neste trabalho que você faz de mentoria nas empresas, sim, qual é o grau, vamos falar assim, de interesse, o grau de paixão pelas pessoas estarem exercendo qualquer que seja a função, a mais simples até o maior escalão? Qual que é a sua percepção de engajamento dessas pessoas hoje? Giovanni, o que eu venho notando muito, e geralmente eu sou requisitado quando chega um pouco disso que você colocou. Primeiro que as pessoas têm que buscar, primeiramente, quando eu vou buscar um emprego, um trabalho, me alocar no mercado, ela tem que se identificar com aquilo primeiro. O que eu vejo muito no mercado? As pessoas fazendo apenas pela proposta financeira. Certo. E isso confronta muito a hora que eu estou executando. Porque se eu não estou fazendo algo que eu gosto, aquilo que eu aplico energia e que eu quero que aconteça, olha o tanto que é simples. Quando a gente marca aí vamos pra praia, é tranquilo acordar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, e ficar arrumando mala até meia-noite e acordar 3 horas da manhã. Por quê? Porque a pessoa... algo de prazer. É prazeroso, faz parte. E às vezes ficar na empresa 10 minutos a mais, meia hora a mais, para muita gente hoje, isso é ser crucificado, porque ele está custando esperar para dar o horário de ir embora. Então, eu vejo que diminuiu muito essa questão da paixão pelo ofício, pelo que eu faço, porque as pessoas focaram muito no dinheiro. Repito, é importante, ele transforma muita coisa, mas o dinheiro só vem quando eu entrego algo de qualidade. Eu falo sempre assim, se você acordar de manhã, não tendo prazer de ir desempenhar as suas funções e só, tipo assim, estar amargurado, triste, olhar para a empresa com um olhar de repúdio, não ter aquela garra, aquele desejo, com certeza o financeiro não vai fluir. Não aparece. Eu vejo isso muito acontecendo. E o mercado hoje, vamos colocar aqui, eu vejo que tem muitas vagas disponíveis e tem muitas pessoas procurando para alocar essas vagas. Mas aonde está o atrito que eu vejo, na minha visão? Primeiro, um pouco é qualificação e grande parte disso é identificação. Quando eu vou fazer entrevista para trabalhar comigo hoje, primeiro eu quero entender o que essa pessoa, por que ela chegou até aqui? Será que ela quer um emprego? Ou ela quer uma remuneração? Ou ela precisa estar trabalhando para falar, eu estou trabalhando, eu quero minha carteira assinada? Ou ela veio aqui para a gente fazer uma parceria? Eu sempre, sabe o que eu pergunto? Qual que é o seu projeto de vida? Muito importante isso. Porque senão você tem 2 trabalhos. Você contratou errado, depois você tem que realocar uma outra pessoa para aquilo da lá, você gastou 2 tempos, sendo que você podia estar desenvolvendo. E eu vejo assim, Sandro, nesses tempos assim, tão rápido que a juventude, o recém-formado vive, primeiro que ele não se preparou além das 4 linhas que a parte técnica, o que ele estava cursando, propôs.
Você falou, você fez um curso de Excel, fez de PowerPoint, fez alguma coisa. Então, assim, não é tanto também essa questão da qualificação. Essa colocação sua, ela é muito interessante. Afinidade. Afinidade. Tem que ter entre as empresas e para mim ele é o ponto de escolha, porque se eu estou fazendo um processo seletivo, eu tenho que me identificar muito. Uma das perguntas que às vezes a pessoa nem entende que eu faço, Giovanni, é assim, como que você é na sua casa? Como que você é com a sua família? O nível de relacionamento que ele tem com essas pessoas. Você é uma pessoa que todo mundo te procura lá dentro porque você é uma pessoa que entrega. Como que é? Porque eu vou entender primeiro o contexto dele para eu colocar dentro da minha empresa. Porque pensa comigo, Giovanni, como que eu vou colocar uma pessoa que ele chegou do nada, me entregou um currículo e aí ele vai participar do processo? Porque a habilidade técnica, que é ele conhecer daquilo que ele vai trabalhar, é uma coisa. Ele estudou na faculdade ou ele fez um outro curso, tudo bem. Mas a habilidade comportamental, ela é super importante, porque ela tem que estar alinhada com a cultura da minha empresa, pode ser até um outro assunto, mas ele tem que ter compatibilidade. Tem que ter essa associação, ele tem que ver seu negócio. Ocorrer a interflexão. Sim, tem que ter isso porque ele tem que gostar do que ele vai fazer. Ele tem que ter essa conexão. Porque ele vai entregar, ele não vai se contentar com um pouco feito. Não, isso aqui não ficou bom, vou fazer de novo. E aí começa a aparecer resultado. Quando eu faço só a execução, eu só vou entregar porque é o ofício que eu tenho que fazer. Agora, quando tem paixão, quando eu gosto do que eu faço, quando eu me planejei para isso, que você falou, qual que é o seu propósito de vida? Aí ele vai ter uma razão para estar no seu negócio. E aí vai ser automático. Por quê? Porque como ele começa a se tornar útil no negócio e isso é natural do processo, porque ele se entrega aquilo, aí vem a remuneração, aí vem cargos, aí vem proposta. Então, essa é a diferença. Numa pegada dessa, a gente fala que o colaborador, ele cria ambiência. Sim. Né? É salutar a presença dele, igual os colegas tinham desejo que você os auxiliasse, e a gente vê o antônimo disso, né? São certeza. Aquelas pessoas que têm receio de procurar o colega, porque, tipo assim, primeiro o cara é centralizador. Segundo, ele tem uma extrema dificuldade em ensinar. Habilidade com pessoas, né? Hoje, assim, nos bastidores nossos, nós estávamos conversando, e eu vejo que nós estamos carentes de pessoas que façam os estudos, que terminam as escolas, mas que têm uma plena dificuldade de ser gestor. Aí você fala assim, mas o gestor, ele é só para gerenciar a equipe. Não. Ele ser gestor e líder. Sim. A partir do momento que ele tem que repassar alguma informação, fazer distribuição de serviço, alguma coisa, ele tem que ser gestor. Ele tem que ter esse sangue comercial, de relação. Ele está vendendo a sua ideia, ele está vendendo o que ele precisa do próximo para que o objetivo dele seja concluído, né? Sim. É interessante estas análises, né? E uma outra pergunta, assim, o que é que você leva nesse trabalho de mentoria nas empresas? Qual tem sido, assim, a palavra-chave para melhorar esse engajamento? Bom, uma das coisas que eu sempre busco despertar nas pessoas chama-se interesse. Se você tem o interesse... Fazer uma autoanálise. Porque o que eu estou fazendo aqui nessa empresa? Ok. O porquê que eu estou aqui? Qual que é o meu propósito aqui dentro desse negócio? Aonde eu quero chegar aqui dentro? Então essas são as principais perguntas que eu faço, e a palavra-chave sendo interesse, porque o interesse ele é o despertar. Porque se a pessoa entra anestesiada, o que é anestesiada? Eu entro pela função, talvez, pelo salário, ou porque eu preciso do emprego, eu preciso manter minha família. Agora, quando eu entro com o interesse de algo, que eu faço perguntas para quem está me entrevistando, aonde eu posso chegar aqui dentro dessa empresa, qual que é a proposta desse negócio aqui para mim,
já muda muito o contexto. E dentro da mentoria, ela está muito ligada a fazer esse despertar. Por quê? Eu tenho que fazer uma autoanálise, autoconhecimento, eu tenho que saber qual que é a minha limitação, meus defeitos, o que eu preciso melhorar. Porque o líder, ele tem que estar aprendendo todos os dias. O líder que não busca aprender, que não busca recursos, ferramentas, autoconhecimento, controle emocional, social, de lidar com pessoas, porque eu lido com pessoas o tempo inteiro. Então eu tenho clientes interno e externo. Então eu tenho que ter esse cluster, que é esse painel, para eu poder identificar e trazer o resultado. Então, quando eu trago o resultado, vem um monte de coisa atrás. Então, dentro da mentoria, o papel é trazer essa realidade e entender que não é só apagar incêndio. Tá ali e, eu tenho que fazer um monte de coisa, não dá tempo. Eu tenho que conseguir estruturar, tenho que ter planejamento, eu tenho que estruturar a minha vida social, pessoal. O que é que eu vou agregar na sua empresa, Giovanni, esse mês? Qual que é o meu planejamento para a minha área? Eu sempre trabalhei, quando eu trabalhei com telecomunicações e outras áreas também, outras empresas, entender da minha área como se fosse o meu negócio. Eu queria saber se ela estava dando prejuízo ou lucro, qual que era o resultado, tamanho da minha folha, como que a minha equipe estava se portando, se tinha turnover ou não, qual que era o resultado individual de cada um. Então eu sempre gostei de trabalhar com dados para eu poder gerir melhor. Então, na mentoria, eu tento levar um pouco disso para que o líder, o gestor, ele entenda de pessoas e ele entenda de negócio. E que ele consiga ser o tempo inteiro atualizado. Eu sempre deixo um recadinho e falo assim, galera, sempre que a gente tem uma atualização aí de qualquer aplicativo, ele vai lá, atualiza, ele melhora um monte de coisa. E nós, como gestor? Como que tá essa... Você está esperando fazer uma nova faculdade ou uma nova especialização? Tem tanto curso no mercado que faz a gente crescer, tem tanto conteúdo hoje na internet que a gente vê e que fala isso aqui vai agregar muito para o meu negócio. Eu vou levar isso para minha equipe e vou replicar para a equipe. Foi o que você falou, às vezes o líder tem dificuldade de transferir informação, de compartilhar informação, de delegar atribuições para ele ter mais tempo de planejar. Só porque uma coisa interessante que a gente conversou nos bastidores, né? Isso não ensina na faculdade. Não. Quem que tem que buscar? A gente. A pessoa individual. O interesse é nosso, não é? Então, só que hoje, parece que é tão óbvio, que está tanto no mercado, que ninguém olha mais. E está se tornando o ouro do negócio. Você comentou algumas coisas muito interessantes. Primeiro é trazer aquele sentimento no colaborador de que se ele está no lugar certo. Justamente. Se fundamental. aquilo causa identidade, causa prazer em ele estar executando aquela determinada função. Mas também este lado de estar se ressignificando, de estar se atualizando, a gente vê isto como a maior dificuldade de gestão e de permanência ou crescimento. A pessoa, ela não, tipo assim, ela paralisou no tempo, ela está acomodada com aquela programação robótica. Hoje é a mesma coisa, amanhã é quarta-feira, vai ter o script, feriado, né? É o script. E eu tenho um colega colaborador na empresa, que eu gerencio. Esse colega, ele tem 30 anos na empresa. 30 anos. E ele me disse um dia uma frase muito bonita. Ele diz que tem colaboradores que decoram o serviço. E tem aqueles colaboradores que aprendem ao serviço. E aquilo eu fiquei meditando naquele negócio um tempo. O que aprende é aquele que sabe jogar, aquele que tem condição de contribuir. É igual você falou, você ficava num departamento 1 ano e meio, você passava para o outro, não tinha medo, os desafios eram prazerosos, né? Porque corria risco, né? O risco, o gestor ele não pode ter medo do risco. Né? Com certeza. Ele não pode ser uma... Ele faz parte da vida do gestor, na verdade, né? Claro, ele não pode ser, assim, receioso de tomar uma decisão, né? Ele tem que ter esse controle emocional, de saber correr o risco, e também técnico, de saber julgar o risco tecnicamente. Sim, tem que ser bem simétrico, Sim. né?
Que você hoje você hoje está no momento aí na área mais de educação. Isso. Eu fico pensando assim, quando eu e você estudamos, há uns tempos atrás aí, que como que é hoje uma sala de aula, né? Assim, eu acho que é um choque de realidade muito grande, né? Na minha época, um respeito pelo professor é fenomenal, né? Chegava o professor. O professor meio que é autoridade, né, pra gente. Sim, na verdade ele era aquela pessoa, o ensinador, né? Você tinha um apreço em assistir aula, né? Eu sempre falo que estudioso eu não fui, mas eu fui um bom aluno. Um bom aluno é aquele que participa, aquele que interage com o seu professor. E mesmo na minha época já tinha aqueles assim mais fora da curva, né? Entrava mudo e saía calado. Sempre tem, né? Sempre tem. E hoje, assim, nessa área que você hoje está trabalhando, como que é o ensino hoje? O que a escola está procurando fazer para este aluno hoje? Giovanni, hoje o mercado de educação ele mudou muito, muito mesmo. Ele vem mudando, né? E pós-pandemia, ainda mais. Eu me formei em 2006 em administração, depois fiz outras especializações e até lá era sempre, eu coloco até essa época, ainda vejo que ainda tinha muito ainda apreço pelo professor, os meus professores de faculdade, meu orientador, alguém emblemático para mim que me ajudou ali no meu TCC, né, na minha entrega da minha formatura. Então, hoje, a cultura mudou muito da área de educação. Tanto que, na época, eu pagava o equivalente a 2 salários mínimos. E hoje a gente tem esse custo aí muito mais acessível para as pessoas. É normal isso acontecer. Agora, o que mudou muito, que eu vejo, foi em relação, de novo, ao interesse no aprendizado. As pessoas querem ter um diploma, mas não querem estudar no nível do diploma. Então, se hoje vendesse esse diploma, era um mercado que ia voar. Por quê? Porque as pessoas querem muito pronto. E vai de encontro ao que você falou, imediatista as pessoas estão hoje. As aulas, né, que eram propostas antes, que hoje no mercado EAD era de 1 hora cada aula, teve que ser readequada. Por quê? Ninguém estava com paciência de ficar 1 hora vendo o professor. Imagina a gente na época do presencial, que a gente entrava às 7 e saía 10h30, 10h40. Que a gente ficava ali assistindo o professor horas, uma aula atrás da outra. Hoje as aulas foram adaptadas para 15, 20 minutos cada aula. Para quê? Para ter adesão. E na sala presencial é feito da mesma forma. Cada conteúdo ele tem um tempo. Por quê? Porque o aluno ele já não está tendo mais aquele tempo de conexão com o professor, se ele ficar falando 1 hora. Então, mudou muito essa percepção. E isso é um mercado. Esse aluno depois estuda pós 15 minutos, 20 minutos? Então, vai de aluno para aluno, né? Depende muito do perfil de aluno. Tem uma porcentagem que ainda vai para aprender, pequena, mas tem. A outra porcentagem vai para ter o diploma. Um título. O título, isso. É por isso que reflete nas empresas. A nossa dificuldade é essa. A empresa que eu trabalho tem em torno de 1.100, 1.200 funcionários. De 3 anos para cá, 4 anos, o departamento pessoal todo dia coloca vagas em aberto. Assim, dos mais variados departamentos. E aí eu tenho muita amizade com o pessoal do departamento pessoal. E qual que é a dificuldade? Desculpa, colegas, mas tem gente que não dá conta de ir e conversar numa entrevista. Entendeu? Assim, a experiência de vida básica, mínima, não tem. Entendeu? Porque eu vejo que tem muita coisa ligada à tecnologia. Porque a tecnologia, ela criou uma cultura de agilidade. E é muito volátil as coisas hoje. Antigamente era nobre você ficar numa empresa 10, 15 anos.
Hoje eu vejo que as pessoas entram, não gostei, vou sair, mas você vai ficar desempregado? Não, tem um monte de emprego aí, um monte de coisa. Então, o compromisso diminuiu muito. Por quê? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de coisas rápidas, tecnologia, resolver logo. Então as pessoas vêm perdendo o poder de resolução, de criatividade, de você pensar num problema e resolver. Hoje, quando a gente fala se a gente estiver conversando e falar, a gente está com um problema, a pessoa já começa até a passar mal. E ela não pensa, eu quando falo isso, falo, mas o que está acontecendo? Deixa eu ver o que eu posso ajudar. Mas por quê? Porque a gente ainda herda um pouco daquele contexto nosso de buscar resposta antes de ir lá e perguntar à internet. Porque hoje tem muitas ferramentas. Você mencionou aí que o RH lá tem dificuldade, porque tem um turnover alto, entra e sai gente o tempo inteiro. Quando eu trabalhei nessa empresa de telecomunicações, eu cheguei a gerenciar em torno mais ou menos de 2.000 pessoas dentro da minha área, claro, com gerentes, coordenadores, né, subdividindo áreas. Mas eu pedia para contratar 200, 250, porque eu sabia que num tempo máximo de 6 meses eu tinha que repor esse quadro de novo. Então, desses 200 que contratava, com um mês eu já tinha só em torno de mais ou menos de 60% disso. Já tinha saído de novo. E então... Você imagina assim, por mais que seja um call center, tudo, mas treinar essa multidão de gente, depois assim com pouco prazo a pessoa não volta, você tem que treinar de novo. Tem que treinar de novo. Você tem que ter uma academia só de treinamento. Existia sim uma área de treinamento, uma equipe de treinamento, e na época que eu passei por determinadas áreas, eu mudei um pouco o formato, que era para poder reter mais tempo, porque eu gastava mais tempo contratando do que o pessoal trabalhando às vezes. Então a gente mudou um pouco a psicologia da contratação, que dentro do próprio treinamento mesmo, começar a selecionar mais talentos, mais pessoas que estavam afim mesmo, porque primeiro que a gente falava que era garotada, né? Completou 18 anos, primeiro emprego. Mas eu também passei por essa época e fiquei na empresa há 13 anos. Ah, mas isso são exceções? Depende de cada pessoa. A minha cultura, o meu treinamento, o que eu busquei para mim, era diferente dessa outra geração que depois eu peguei para poder startar e estruturar umas novas equipes, trazer mais supervisores, coordenadores, gerentes. Então a dificuldade da empresa que você está hoje, eu vejo que é uma dificuldade do mercado. Ô Sandro, e nesta jornada sua de mentoria, de acompanhar empresas, conversar com RH, departamento pessoal, esse contato com quem está produzindo, do outro lado tem o diretor, tem o dono da empresa, o que é que você tem atualizado, que você enxergue que é uma forma de hoje fazer com que o funcionário, o colaborador persista mais por um período maior? Que ele não tenha essa ansiedade de procurar fora, sendo que dentro da própria empresa onde ele está, possa ter estas oportunidades. Como que hoje você trabalha com esta questão? Giovanni, geralmente eu faço um levantamento de campo, converso muito com o empresário, com o diretor, o gerente, o chefe imediato ali, o gestor imediato, para entender o contexto dentro do que você está colocando. E um dos principais fatores que eu levo como ferramenta para a gente poder trabalhar, primeiro é o engajamento. Porque eu preciso fazer com que minha equipe entenda o projeto do negócio. Eu não posso ter só, eu como funcionário, ter só normas para cumprir. Porque eu vejo que é um equilíbrio. Às vezes a gente vai ali e carimba o colaborador que está sem compromisso ou está sem interesse. Mas eu preciso entender primeiro, trazer para ele a proposta da empresa. Mostrar para ele o que ele pode ser. Será que eu tenho um plano de carreira dentro do negócio? Beleza, se eu não tenho, posso formatar? A empresa também tem que dar um norte, ser transparente nessa questão também. Sim, e eu vou além, Giovanni. Tem que ter clareza, porque às vezes até tem o programa, mas parece que nunca chega lá no colaborador na ponta. Ou ele não sabe. Então, o que eu vejo que é de suma importância é justamente a empresa criar esse elo
né? Fazer essa ponte, Eu acho que não vai ter que cortar. vai ter que cortar, Deixa eu. Eu vou te fazer a mesma pergunta. trava. Você quer que chame o Caio? Não, já deu certo. Acho que estava um pouquinho solto, né? Vamos terminar aqui, que aí aqui tá só um instante. A gente pode... Você dá a resposta. Vou dar... Vou... Deixa eu só testar o áudio do Giovanni de novo, porque como deu uma mexidinha, pode falar, por favor, Giovanni? Oi, oi. Ótimo. Pronto. Pode entrar? Sim. Giovanni, referente a essa pergunta, o que eu vejo que é importante contextualizar? As duas partes. Eu vejo que hoje a empresa ela tem essa necessidade e o colaborador também tem a dele, né? Então, o principal fator aí é buscar as duas partes e mostrar para o colaborador, trazer transparência para ele do que ele pode agregar na empresa, aonde ele pode chegar. Então, o que é de suma importância? A empresa apresentar qual que é o projeto que eu tenho para a vida dele dentro do meu negócio. O que eu busco com isso? Para a gente poder fazer aquele casamento. O que eu busco e o que eu entrego. Grande parte das empresas até tem um plano de carreira, tem um plano de benefícios, ele faz o processo interno seletivo. Olha, esse aqui entrou aqui pequenininho, hoje já está aqui. Mas como que isso é feito? Como que isso é divulgado? Será que isso chega para todo mundo? Então, isso é de suma importância, porque isso vai me fazer ter interesse de chegar lá também, porque eu sei que funciona. O ser humano é muito movido à recompensa. Quando eu vejo que um foi, eu vejo que dois foi, eu falo, então eu posso ir também. Uhum. Né? Então, é muito importante que a empresa crie, mas também facilite o processo. Então, na mentoria, dentro da programação, a gente traz essa clareza e mostra que isso é possível a todos, mas existe uma contrapartida. E um outro fator super importante é que o líder, o gestor, ele tem que fazer um acompanhamento. Ele tem que entender quem é a equipe dele, um por um. É mais ou menos igual o professor de sala de aula, que ele é aquele professor super dedicado. Ele conhece cada um na sua essência, na sua dificuldade, porque às vezes o colaborador hoje ele tem uma dificuldade, ele desiste de tudo. Isso parece que a própria sociedade vem colocando que apareceu um problema, acabou tudo, né? Mas dentro da empresa, quando ele vê isso, é ele buscar e dar essa mão. É importante que o funcionário, o colaborador, ele tenha o interesse de fazer, mas que ele tenha um suporte, porque a empresa, ela tem um braço maior, mais arrojado, e já o colaborador, às vezes ele entra ali como auxiliar administrativo, ele está fazendo uma faculdade na área de gestão, de repente, mas ninguém sabe dentro da empresa. A tal da comunicação, ela é problema e solução em todas as áreas, ok? Pelo que eu percebo da nossa conversa, tudo indica que primeiro a empresa tem que ter clareza com o plano de carreira. Com certeza. Porque a gente trabalha pela emoção. Com certeza. Pela alma, né? Onde é que eu tenho condição de chegar? Eu preciso saber, né? Sim. E também se está sendo reconhecido, né? Da outra parte, eu vejo assim que o colaborador ele tem uma certa dificuldade também de comunicar. Sim. De mostrar os seus anseios. Até porque às vezes é uma barreira, Joane, porque ele sempre entende que o lado mais fraco é o lado dele. E às vezes ele não tem voz ativa. E às vezes numa reunião que ele está participando, ou às vezes alguém vai dar algum comunicado, ele até tem uma ideia boa para falar, mas ele fica calado. Porque ele fica com medo de falar algo que não é pertinente e ser coagido. E talvez era uma ideia boa. Ou talvez ele tenha algo que ele pode agregar melhor, mas às vezes o próprio colega poda ali. Não é brincadeira. Ou falar, não, isso aqui você vai ser penalizado, você vai ser mandado embora. E era uma ideia boa. Então, o gestor tem que estar muito antenado. Por isso que a dificuldade, às vezes, das empresas ter um gestor de qualidade é porque o líder tem que ser águia, ele tem que ser muito ligado no negócio, ele tem que estar muito antenado e, por isso, ele tem que ter uma estrutura muito bem fundamentada. Então, a experiência vale muito, o treinamento dele, a atualização, porque eu já geri pessoas mais velhas do que eu, bem mais velhas, que da idade do meu pai. E já fui gerido por pessoas bem mais novas do que eu também. Então isso me facilitou muito o processo de liderança.
Essa experiência, ela é muito importante. E uma outra experiência que eu achei formidável também, que na época da empresa de telecomunicações, é que hoje eu era o seu gerente. Daqui 1 ano e meio, você virava o meu diretor. Por quê? Porque as coisas andavam muito rápido né, dentro do negócio. E a gente tinha um entrosamento muito rápido, tanto que quero você na minha equipe. E olha, poxa, mas eu fui chefe dele, agora ele vai ser o meu chefe. E isso era bacana porque quebravam a barreira, criavam uma dinâmica e a pessoa sabia que o nosso resultado ia ser bacana junto. Então, a gente já não tinha mais aquela coisa daquele ego de que, poxa, mas aí eu vou ser agora, ele vai ser o meu diretor, eu vou para a área. Não, melhor eu ficar nessa área, que ele não é meu chefe, que eu fui chefe dele. Então, dentro de grandes empresas, multinacionais, precisa ter muito bem essa clareza. Quando eu falei que a empresa ela tem uma certa responsabilidade em atrair talentos, é porque eu falo assim, Giovânio, hoje eu vejo que as pessoas estão escolhendo o lugar que ela quer trabalhar. Por mais que ela não vai que ela vai entregar pouco, mas a quantidade de oportunidades que tem, ela faz entrevista com você, comigo, com mais outro, e aí ela olha salário, ela olha outra coisa, ela vê ambiente. O ambiente é uma coisa super importante. Então, o que a gente precisa trazer para o líder, para o empresário? É ele ter essa expertise de saber fazer essa conciliação. Isso é super importante. O líder, o empresário, o gestor, ele tem que entender que existe a dificuldade da empresa, o colaborador tem a dificuldade dele, mas eu tenho que criar dispositivos. Quem que é o dispositivo? Ferramentas e pessoas. Muito interessante. Partindo agora assim mais para o final da nossa conversa, mediante toda essa trajetória, toda essa experiência sua de gestor, de mentoria, o que você deixa de recomendação para aqueles que estão iniciando o seu projeto de vida, aqueles estudantes que estão hoje dentro da faculdade, aqueles que estão hoje já procurando uma oportunidade para desenvolver todas as suas habilidades? O que você deixa de recomendação para este público? O que eu vejo que é importante? Para quem está entrando no mercado ou quem já entrou, eu falo que até para quem formou agora recentemente, acabou de pegar o canudo e está buscando o mercado de trabalho, não busque um emprego. Eu vejo que o grande erro está em procurar emprego. Eu tenho que buscar algo que eu vou agregar para o negócio. Eu sempre pensei como se eu fosse sócio do negócio. Eu tenho que fazer parte daquilo. Mas para fazer parte, eu preciso ser interessante. Eu tenho que ser importante nesse negócio. Eu sempre trouxe para mim que às vezes a oportunidade não vai bater na sua porta, mas deixa eu só me apresentar, deixa eu te entregar meu currículo, deixa eu trabalhar um dia com você para você me conhecer. E para isso eu preciso estar preparado. Eu tenho que ter buscado não só dentro da academia, que é procedimentos e informações técnicas sobre o que eu vou entregar, mas também intelectuais. Hoje no mercado a gente tem uma versão para isso, que são os soft skills, que é o quê? Inteligência emocional. Eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que ter uma inteligência social, tenho que ter network. Então, na academia, na faculdade, isso ele é apresentado de uma forma muito técnica, mostrando que você precisa ter. Agora, o que eu vou fazer para isso acontecer, aí já é um outro processo, que é o que a gente volta lá no início. Eu preciso ter, primeiro, interesse. Segundo, eu preciso correr atrás. Ninguém vai fazer por mim, né? E terceiro, eu tenho que fazer isso acontecer, porque é ideias, né? Às vezes eu tenho um monte de ideias aqui, falo para você, tá, ideias é só ideias, agora vai lá e faz acontecer. Então, quando eu saio assim, do mercado, eu faço dessa forma. Eu falo o seguinte, que na nossa vida tem toda uma segunda-feira. Dia de segunda-feira, como se diz, na linguagem figurada, é a oportunidade de você transformar todo aquele conhecimento seu em ação. Sim. Primordial. Essa fala sua, para mim, ela resume todo
toda a produtividade e resultado. O resultado vem disso, né? Então, para quem hoje está buscando o mercado, para quem tem um propósito de vida, se eu estudei 5 anos na área de gestão, de administração, fiz outras especializações dentro dessa área, porque eu tenho um propósito para isso. E eu comecei agregando na empresa de outras pessoas. E eu fiz disso um estágio. Por quê? Porque lá eu tive a oportunidade de errar, fui chamado a atenção, mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, eu tive a oportunidade de aprender ferramentas diferentes, só que eu tive que passar por um desgaste, eu tive que sair fora da curva de horário, não deu para eu manter o padrão de vida, vamos dizer assim, aquele das 8 às 18, sábado e domingo, eu quero folga. Então, eu tinha interesse em fazer. Às vezes tinha demanda que não precisava de mim, mas eu estava lá. Mas eu quero ver como que acontece, como que precisa ser feito. Mas você nunca vai precisar disso. Vai que um dia eu preciso num outro negócio, não aqui. Claro. Né? Então, sobre deixar, né, algo para quem está buscando hoje, é isso. Eu vejo que é muito pessoal de cada um. Eu tenho que ser interessado, e eu tenho que ser produtivo. Às vezes as pessoas fazem até confusão. Ser produtivo é morrer de trabalhar? Não. Nunca foi. Né? Ser produtivo é saber fazer as coisas certas com as ferramentas certas. Então, para quem está saindo da faculdade ou quem já saiu, primeira coisa que a pessoa tem que pensar eu tenho que agregar aonde eu for. E para agregar, eu tenho que me preparar. Então, se eu vou me apresentar a uma empresa com currículo, eu preciso ir disposto, né, a correr riscos e fazer algo a mais. Porque tem outros candidatos lá que vão passar por isso. E às vezes dentro da empresa não tem aquele tempo hábil de treinamento, né, e tudo mais. Mas eu tenho que buscar isso fora. As pessoas esperam muito da empresa às vezes, né? Então, mas eu tenho que buscar isso fora. Para mim foi crucial, vejo que dentro das empresas hoje que eu trabalho, quando isso acontece, que a gente traz um candidato que ele é fora da curva, todo mundo vê, fala isso daí, a gente já tem até pretensão para ele aqui, ele começou agora, mas a gente já tem algo a mais aqui. Vamos entender com ele se ele está fazendo especialização, se ele quer seguir nessa área. É aquela coisa, a empresa começa a fazer um projeto com você, aí muda totalmente a visão, né? Daquele dia você estava precisando de um emprego, hoje você já está lá dentro e a empresa contando com você. Bom, como você está na área da educação, vou deixar uma provocação para você, esta provocação, depois você pensa nela. Sim. Para que isso melhore também no momento em que a pessoa está na fase de terminar os estudos, eu vejo assim que as instituições, as escolas, elas também deveriam, vamos falar assim, ter na sua grade curricular matérias mais por esse lado humano, entendeu? Ter na sua grade gestão de pessoas, noções de marketing, porque tudo tem envolvido marketing. Desde quando um funcionário está fazendo algo e a empresa não está sabendo, ele está comunicando errado. Só dele usar o uniforme da empresa é um marketing, né? É um marketing. Então, assim, a dificuldade que eu vejo na minha área como gestor e necessito de muita mão de obra é que está faltando pessoas profissionais, mas pessoas capacitadas em gestão. Muitas das vezes confunde-se que vai gerenciar grandes equipes. Não, a gente está falando de gestor. Aquele que tem uma visão mais de águia, que ele tenha um pouco mais de amplitude, um cara mais flex, uma pessoa mais interessada. É o espírito de líder, né? O espírito de líder. Eu deixo essa provocação com você, para que a instituição, a escola, que levar isso como um mantra, os cursinhos, vão fazer uma diferença muito, muito importante. Então você leva isso aí para a instituição a qual você está representando hoje também aí, né, na educação,
E nós temos uma frase sempre que nós fazemos no final das nossas conversas, né? O que é a frase "eu quero mais" para você? Bom, Giovanni, eu quero mais. Eu vejo que ela é uma frase simples, mas complexa ao mesmo tempo, porque o querer é o poder. Quando eu quero algo, eu entendo que ele é interno e eu preciso buscar para poder fazer aquilo acontecer. Então, quando eu quero mais, eu digo que eu consigo visualizar algo grandioso, é um projeto e que eu preciso alcançar ele. Então, quando eu divido a frase "eu quero", eu estou buscando para mim algo, algo pessoal, um sonho ou algo que eu estou buscando para me realizar, né, para eu criar propósito para mim, né? E o mais, né, é sempre ir além. Então, o "eu quero mais" para mim, ele está ligado ao meu querer e à grandiosidade do que eu quero para mim. Então, fica um pouco de filosofia, né, dentro, mas é por ser muito pessoal. Então, o "eu querer mais" é sempre eu estar buscando crescimento, é sempre eu estar buscando ser alguém que seja produtivo, né? Como eu disse, não é em questão de trabalhar mais, mas realizado. Então, Giovanni, para mim, o "eu quero mais" ele está ligado dentro dessa filosofia de interesse pessoal com algo a mais, que esse algo a mais para mim é crescimento, evolução da minha pessoa. Quero te agradecer por esse momento, por esse bate-papo, que possamos nos organizar e criar uma pauta diferente, mas é muito bom estar conversando com pessoas que têm a experiência de vida, né? Teve um projeto de vida, você teve algo que você queria algo mais, né? Te agradeço muito por isto, espero que o nosso relacionamento aí possa ser perdurado, né? Acho que a gente tem bastante coisa para trocar aí de experiência. Te agradeço muito pela oportunidade que tivemos aqui nesse momento. Eu que agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte aí do seu projeto. Espero ter agregado, né, um pouco mais aí dentro desse processo. E o conteúdo é vasto, ele é grande, né? Então, muito grande. Nós podemos aí depois criar outras pautas para a gente abrir outros links para a gente poder levar isso aí para quem está buscando crescimento e evolução. Muito obrigado, Giovanni. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado nesse projeto de Segue_GPS. E o propósito é sempre levar até cada um de vocês estas experiências de vidas. A gente nota assim que muitas das vezes as pessoas estão um pouco distante daquilo que já aconteceu, e nós estamos aqui hoje para contribuir, levando até vocês experiência de pessoas que já têm uns dias aí na jornada, né? Muito obrigado, inscreva-se no canal, dê o seu like lá, compartilhe com outras pessoas que você acredita que o nosso bate-papo, o nosso trabalho possa ser muito interessante. Muito obrigado, até o próximo episódio.